Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar algo muito interessante, muito importante, sobre maldições. Muito cuidado você que está aí do outro lado, você que está aí assistindo esse vídeo, muito cuidado antes de fazer considerações genéricas, generalizar. Eu costumo dizer aqui no canal, viu, irmãs, que toda generalização ela é muito perigosa, né? O ideal e importante é nós falarmos daquilo que nós conhecemos. Se você conhece uma pessoa na intimidade, na casa dele, na casa dela, como que ele age, como que ela age, como que é essa pessoa no trânsito. Mas nada revela mais a personalidade o emocional de uma pessoa, o caráter de uma pessoa no trânsito. Eu costumo dizer isso, mas se você convive com uma pessoa, se você está ali com aquela pessoa e você já teve provas o suficiente de quem aquela pessoa é uma coisa, mas irmãs, generalizar, por que eu estou falando isso? Lá no livro de Tiago vai dizer que sobre o poder da língua, que ela pode abençoar e ela pode amaldiçoar. E fala ali de um jeito, de uma forma onde nós precisamos utilizar com muita sabedoria. Provérbios vai dizer que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Quem bem utiliza comerá do seu fruto. Então, irmãs, precisamos ter muito cuidado ao falar coisas, né? Eu estava vendo uma reportagem de um líder, né? Um líder nacional muito conhecido, onde ele proferiu palavras, né, palavras de maldição contra um cantor. Eu creio que todos aqui já sabem. E a vida daquele cantor, irmãs, eu nem sei se acabou lá a tal da carreira do cantor. Eu nem sei, irmãs, mas olha, a maldição ela pega, assim como também a bênção ela também pega. Existem pessoas que têm legalidade e autorização no mundo espiritual. Então vamos lá, que pessoas são essas, irmã Raquel? Primeiro, pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Ó, pai, né? Antigamente até tinha aquele hábito, bença pai, bença mãe. Eu não sei se você foi criado assim, né? Bença, Deus te abençoe, meu filho. Aí falava, né? Deus te abençoe, meu filho. Irmãs, aquilo ali é uma bênção. Você vê que o poder da bênção é algo muito forte. Jacó roubou lá a primogenitura, a bênção de quê? De Esaú. E aquilo dali para não dar em morte, Jacó teve que fugir. Depois, anos mais tarde, mais de 20 anos, ele volta para o acerto de contas com seu irmão. Então, irmãs, pessoas de autoridade no mundo espiritual. Vamos lá. Primeiro, pessoas que Deus colocou como tutores, como cuidadores. De repente, você não tem o pai, a mãe, mas foi criado por uma tia, por uma avó. E ali, viu, irmãs, essas pessoas, elas têm legalidade no mundo espiritual para abençoar e para amaldiçoar outras pessoas. Raquel, dê mais exemplos. Ó, pessoas que têm o poder e legalidade no mundo espiritual. Pessoas que exercem, que têm uma autoridade no mundo espiritual. E pasmem todas vocês, independente de credo religioso. Por isso, viu, irmãs, nós precisamos ter respeito pelos segmentos alheios, tá, irmãs? Respeito. Credos religiosos, pessoas que são sacerdotes e sacerdotisas nessas religiões, irmãs, cuidado, cuidado. Independente, viu, irmãs, precisamos respeitar se é um pastor, se é uma pastora. Tô falando de gente séria, viu, né? Tô falando de gente séria, tá? Que passou pelas etapas,
dentro dos seus segmentos, tá? Passou ali pelas etapas. Eu não tô falando de gente que compra carteirinha, não, irmãs. Pessoas sérias que cumpriram as etapas e foram galgando patamares dentro dos seus segmentos religiosos lá dentro. Cuidado, viu, irmãs, com pastores, pastoras, missionários, missionárias. Estou falando de gente séria, gente de caráter que tem vida com Deus. Cuidados, com pai de santo, mãe de... Cuidado, irmãs, pessoas que têm autoridades no mundo espiritual. Irmãs, muito cuidado. Antigamente, né, existiam as rezadeiras, benzedeiras. Irmãs, hoje acho que não existe ainda muito isso não. Eu creio que lá para os interiores, né, do Brasil ainda deve ter. Mas cuidado também, mas cuidado com pessoas dessa natureza, porque pode lançar uma palavra e arruinar a vida de uma pessoa. Isso no que diz respeito a bênçãos, tá? A maldições e bênção também. Bênção também se pega. Marca, bênção também se pega. Eu não sei se você vai acreditar nisso que eu tô falando, se você não vai acreditar, mas eu tô aqui passando aqui uma informação muito importante. Às vezes uma palavra proferida. Cuidado, você que é um membro de igreja, você fica falando mal do teu pastor, da tua pastora. Cuidado, irmãs. A pessoa está atraindo maldições. Cuidado. Pessoas mais velhas, pessoas anciãs. Irmãs, no mundo espiritual existem as hierarquias, né? Tem um livro, olha, irmãs, eu preciso até comprar esse livro, do Atmani, Autoridade Espiritual. Isso é tão sério, essa questão de autoridade espiritual, que a palavra de Deus em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 13, vai dizer para nós nos submetermos a todas as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. Você vê uma autoridade social no plano social, governantes. Então você imagina isso, irmãs, no plano social. Você imagina autoridades, eu vou ver se encontro esse texto aqui, para submeter a todas as autoridades. Você vê que a autoridade da terra, um policial manda você parar, tá aqui, Romanos 13. Vamos organizar aqui, que eu não fiz esboço. Você vê que um policial, ele manda você parar, você tem que parar. Ele é uma autoridade na terra. Você tá lá dirigindo o seu carro, o policial para. Você tem que parar. Tem que parar. Ele tá ali com roupa, todo um aparato, tá com apito, todo um aparato ali. Não, para. Aí você é uma autoridade. Toda alma estejam sujeitas a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E tem um texto que ainda fala, quer sejam boas ou más. E ele ainda fala, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu ter minha autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, irmãs, muito cuidado. Cuidado que fica falando de pastores, pastoras, fica falando que todo pastor é isso, toda pastora é aquilo, que é isso, que é aquilo. Falar de coisas que não conhece, que não sabe, que nunca frequentou, nem foi no lugar. Então, assim, mas a pessoa lança ali uma palavra no mundo espiritual. Muitas das vezes nós achamos que aquilo dali vai acontecer logo de imediato. Às vezes passam as semanas, passam os meses, daqui a pouco tu vai ver a vida da pessoa, ruína pura. Ruína pura. Aí a pessoa depois vai meditar. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí até se lembrar, pedir perdão a Deus. Tem casos que Deus até... Mas
muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Amém? Esse vídeo é um vídeo de alerta. Muito cuidado, viu, irmãs? Toda generalização ela é muito perigosa. Que Deus abençoe. Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo. A paz, Senhor. Ó, eu tô me lembrando aqui. Tô me lembrando aqui de uma palavra. Eu já ia desligar o vídeo. Tô me lembrando de Miriam. Falou coisas ali de Moisés. Depois ela ficou o quê? Leprosa. Passou uma vergonha. Então, irmãs, muito cuidado. Que Deus abençoe e fique na paz.